Então, vou começar falando logo de interfaces. O que que são as interfaces? As interfaces são regiões uma região, a interface é uma região entre duas fases, sendo uma delas necessariamente condensada, um sólido, um líquido, e quando uma das fases é uma fase gasosa ou vapor, a gente chama a interface de uma superfície. Então, mesmo que a gente possa considerar a interface como um plano, por efeito de simplificação, a gente tem que ter em mente que a interface é essa região. E essa região é uma região cujas propriedades variam desde um extremo, uma das fases, até o outro extremo, que é a outra fase. E ela tem propriedades bastante específicas, justamente por ser essa região que delimita essas duas fases, é, dentre elas sólido, líquido, gás. Então, essa região, por ter essas propriedades específicas e ter essa distribuição de propriedades, ela é uma região um pouco mais complexa. Acontecem alguns fenômenos bastante específicos, e para conseguir entendê-los, a gente precisa estudar e ter conhecimento de diferentes áreas, como química, física, biologia. Talvez por isso que muitas propriedades ou muitas teorias foram desenvolvidas mais para as fases que a gente chama de fase bulk, ou seio da fase, que é longe dessa superfície, ou interface. As teorias foram desenvolvidas muito antes para essas fases do que para a interface, por ela ser mais complexa. No entanto, conforme foi se observando que muitos fenômenos eram explicados justamente pela existência dessa região, e começou-se a observar aplicações na indústria química, farmacêutica, nanotecnologia, também por isso as teorias passaram a ser desenvolvidas ou especificadas para a interface, e também métodos analíticos foram desenvolvidos visando, então, estudar as propriedades dessa interface. E aí o LabFit ele entra como um laboratório que justamente estuda esses fenômenos no sentido de tentar direcionar alguns mecanismos para melhorar a produção de um determinado produto ou para favorecer alguma reação que aconteça na superfície. Enfim, esse cuidado em estudar os fenômenos e os mecanismos que acontecem na interface para poder, então, direcionar alguns mecanismos. E aí, se a gente olhar para o nosso mundo real, a gente vai ver a existência da interface como explicação de diferentes situações, como, por exemplo, o fato de um pequeno mosquito ou um pequeno inseto conseguir andar sobre uma superfície de um rio, por exemplo, ou a formação de uma bolha. Então, essa presença dos fenômenos de interface na vida, no mundo real, nos fazem, então, ter mais vontade e também tentar ter um conhecimento melhor dessas interfaces. E por que essa interface ela tem essas características tão específicas? Então, tudo começa lá em nível molecular. Se a gente pensar que moléculas que estão longe da superfície, que é esse seio da fase, ou bulk, elas interagem com as outras moléculas em torno dela. Se essa fase for homogênea, as moléculas vão interagir de forma que cada molécula tem uma força resultante sobre ela, uma força nula, já que ela interage da mesma forma com todo o seu entorno. Isso não acontece na interface. Na interface, parte das moléculas está submetida ou está exposta às forças intermoleculares com moléculas dessa fase, e a outra parte da molécula está submetida a forças intermoleculares de outra fase. E por estar exatamente em outra fase, a gente já vai esperar que as forças intermoleculares sejam menores do que as forças com a própria fase. E o resultado disso é que a força resultante nessas moléculas não é mais nula. E se a força resultante não é nula, a energia dessas moléculas aqui na interface, a energia vai ser maior do que a energia no seio da fase. E aí a gente chama isso, está relacionado com energia livre interfacial. Isso também significa que
para a gente conseguir tirar uma molécula do seio da fase e levá-la para a superfície, é necessário aplicar-se uma força, de forma, pelo fato de que o processo não é espontâneo. A espontaneidade desse processo está relacionada com a diminuição da energia. Então, para levar para a superfície o que está relacionado com o aumento de energia, a gente precisa aplicar uma força. E aí, relacionado a essa força, a gente tem a tensão, que é a força sobre área, a tensão superficial. Então, a tensão superficial é a propriedade na superfície que mais explica fenômenos superficiais. E, dentre eles, a gente pode destacar, então, a formação de uma concavidade aqui, ou pensar na propriedade de molhabilidade de superfícies, a formação da gota, que só não é uma esfera por causa das forças da gravidade, por isso que ela fica com esse formato bem característico de gotas, a migração de certas moléculas que têm capacidade de interagir com uma fase com a outra fase, que são moléculas chamadas anfifílicas, essas moléculas então migram para a interface, e o enriquecimento preferencial de superfícies sólidas pelo processo que a gente chama de adsorção. Então, superfícies que têm afinidade com um componente mais do que com outro componente, esse componente com maior afinidade vai se aproximar mais da superfície sólida do que os outros componentes. Se a gente pensar em estudar a interface, a gente precisa lembrar que essa interface ela está numa região aqui, nanômetros e micrômetros, e a gente chama essa região de mesoescala. Mas para estudar a interface, a gente pode estudá-la em diferentes escalas, como é o caso de qualquer estudo. Por quê? Porque as escalas elas estão correlacionadas. Muitas vezes, uma propriedade molecular, por exemplo, num polímero, a arquitetura da molécula, mesmo que a molécula tenha a mesma massa molecular, o fato de ela ter uma distribuição diferente, uma arquitetura diferente, vai afetar propriedades utilizadas lá na mecânica dos fluidos, por exemplo, a viscosidade. Então, a arquitetura molecular afeta uma propriedade macroscópica. Então, por isso a gente pode também estudar em diferentes escalas também a interface para obter informações, já que a gente viu que a formação da interface está justamente relacionada com essa escala molecular. E por que o título Interface das Coisas? Não era para confundir ninguém, pensar que era internet das coisas, que até vieram me perguntar, era porque a gente pensa em interface, não só dessa forma como eu coloquei aqui, da definição de interface, mas também se a gente pensar que na nossa vida a gente tem muitas interações com outras pessoas, com diferentes grupos, aí pensando na vida acadêmica, né? Diferentes áreas de pesquisa, e essa interface entre as áreas de pesquisa muitas vezes é deixada de lado, não por achar que não tem importância, mas porque a gente se aprofunda numa área e se aprofunda noutra área. E aí essa interface entre as áreas, às vezes, pode ser aquele plus que o trabalho está precisando para conseguir, então, integrar essas áreas e aí explicar um determinado fenômeno ou obter uma informação mais refinada sobre determinado processo. E aí, como exemplo, como caso de estudo, eu vou dar o que eu passei, né, nessa vida acadêmica, que foi esse primeiro estudo de caso, que é a remoção de mercúrio do gás natural por adsorção, foi objeto de estudo do meu mestrado e doutorado. Então, foi um trabalho que tinha uma interface entre grupos, então a gente pega aqui o LabFit da COP, o Átomos, que é COP, mas também a Escola de Química, então foi feita uma interação com professores, a professora Vera Salinha, a doutora Neumann, o professor Fred Tavares, que foram meus orientadores ao longo da minha trajetória acadêmica no PEC, e também foi uma interface entre universidade e empresa, porque esse projeto de pesquisa, quando eu entrei, ele já fazia parte de um projeto vinculado à Petrobras, que foi também um dos motivos ou um dos projetos que estava presente na formação do laboratório LabFit. Então, eu considero que esse trabalho foi uma interface de áreas, uma interface também de linhas de pesquisa.
E aí, só para contextualizar, o estudo da remoção de mercúrio, da redução das emissões de mercúrio, tem uma importância grande quando a gente lembra que o mercúrio é um componente altamente tóxico, ele bioacumula na cadeia alimentar, então você tem uma preocupação muito grande com esse tipo de componente. E se a gente observar, ele pode ser, então essa figura mostra isso, né? Ele pode ser considerado um poluente global. Por quê? Então, se a gente acompanhar, e aí aqui é o caso dessa figura, acompanhar a concentração de mercúrio numa região remota, a gente pode observar concentrações, picos nas concentrações que podem ser relacionados com emissões locais, por exemplo, a erupção de um vulcão, ou no caso aqui da revolução, depois da Revolução Industrial, o aumento das emissões com a utilização do mercúrio como uma matéria-prima em processos industriais. Então, isso é uma preocupação que se tornou global, porque o que é emitido em determinado local pode ser detectado em quase todo o planeta. E aí isso motivou, então, o desenvolvimento de ações a nível local, nacional, ou em nível global, como é o caso da UNEP, com o projeto de Mercúrio Zero, visando, então, a diminuição das emissões, tanto pela substituição do mercúrio em processos industriais, como por outros produtos, como também a emissão, ou a redução das emissões em processos em que ele é, então, um produto. E no caso do gás natural, a concentração de mercúrio ela é bastante baixa. Então, a gente pode pensar, não tem uma preocupação tão grande com relação às emissões, quando comparado ao carvão, por exemplo, que tem uma concentração muito maior de mercúrio. No entanto, a presença de mercúrio nas plantas de processamento de gás natural causa um problema sério, que ele condensa nas estruturas de equipamentos, né? E aí, quando ele condensa, ele acaba causando um enfraquecimento das estruturas de alumínio, por exemplo, de trocadores de calor de alumínio, causando esse enfraquecimento pela corrosão, e isso já foi relacionado com acidentes que aconteceram ao longo da história em plantas de processamento de gás natural, para vocês verem, então, a gravidade da situação. Então, como ele condensa nas estruturas e a indústria sabe que não pode deixar esse mercúrio ali na estrutura, porque vai acabar causando enfraquecimento, se faz, então, uma limpeza. E aí essa limpeza acarreta em parada na produção e exposição dos trabalhadores à contaminação por mercúrio. Então, essa é a motivação para o trabalho. E a ideia aqui, junto com esse projeto de pesquisa com a Petrobras, que era desenvolver um sólido, um adsorvente capaz de remover o mercúrio, mesmo em baixas concentrações, e não só remover, mas também estabilizar o mercúrio na estrutura para diminuir os riscos de emissão. O meu trabalho de mestrado e doutorado teve envolvido, então, com a modelagem desses dados, a modelagem fenomenológica do processo de adsorção, visando, então, o entendimento dos fenômenos envolvidos e retroalimentando, então, as informações com informações experimentais de forma a desenvolver um produto com desempenho ajustado. E aí a simulação molecular entrou, então, como uma ferramenta para investigar ou para estudar algum mecanismo proposto, alguma hipótese que foi desenvolvida ao longo do trabalho. A preparação dos absorventes foi feita em laboratório, então, mesmo que o meu trabalho não era diretamente relacionado com a síntese, mas era importante, então, o acompanhamento para entender como que o absorvente era preparado e como que poderia ser modelado esse sólido de forma a incorporar essas especificidades. E aí a síntese envolvia, então, a síntese e precipitação de um fosfato de cálcio, modificação com metais de transição e sulfetação para ativação dos sítios para remoção de mercúrio elementar, que não é muito fácil de ser removido pela baixa reatividade. E a caracterização físico-química foi feita, aqui a gente tem de novo a interface do LabFit com o NuCat, que tem uma interface grande, pelo NuCat disponibilizar de equipamentos para caracterização dos sólidos, e também no LabFit a gente fazia, então, a determinação da quantidade de mercúrio no sólido. O sistema
que foi utilizado para estudar a dinâmica de remoção de mercúrio do gás natural foi um sistema de adsorção em leito fixo, então o adsorvente é mantido num leito preenchido por esse adsorvente, e o mercúrio, o gás contaminado por mercúrio entrava no leito, passava por esse leito, ficava retido aqui na quantidade de acordo com a afinidade mercúrio adsorvente e saía, então, e era analisado, o mercúrio era analisado tanto na entrada quanto na saída do leito. Com isso, a gente obtém, então, a dinâmica de remoção do mercúrio ao longo de um determinado tempo. E para a gente conseguir modelar esse processo, foi necessário, então, entender os fenômenos. Então, aqui, esse é um slide para quem gosta de modelos. Então, a gente tem termo temporal, termo advectivo, difusão axial no leito, ou dispersão, a migração para o interior do sólido, condições de contorno, clássicas de leitos, a migração para dentro do sólido. Então, a gente tinha um balanço tanto no leito quanto para o interior da partícula do absorvente, porosa. E aí, nessa partícula porosa, a gente tem modelo de transferência de massa dentro de uma esfera. Então, isso é para quem gosta dos fenômenos de transporte. Condições clássicas de transferência de massa, e também a parte da adsorção, do equilíbrio de adsorção, que precisa entrar numa parte que a gente considera um equilíbrio local. Aí, como é um modelo de transferência de massa, ele precisa de condições iniciais, condições de contorno. Então, só para vocês terem uma ideia do tipo de modelagem que foi realizado. E aí, esse tipo de modelo também vem sendo utilizado pelo Felipe, que é um aluno de mestrado lá do EPQB, e que ele trabalha, então, junto com o professor Amaro, para desidratação do gás natural, que também é um processo de absorção, um fenômeno de interface, e tem os mesmos tipos de modelo. O que muda e que depende desse par adsorvente-adsorbato é a parte de equilíbrio, que é dada, então, por uma isoterma, que a gente chama de isoterma de adsorção. Então, em modelagens clássicas, a gente pode pegar, por exemplo, experimentalmente verificar para cada concentração de mercúrio na corrente, ou de outro componente, no caso do Felipe, a água, a umidade, para cada concentração, para cada pressão parcial do componente, qual é a concentração daquele componente no sólido. Então, depende do par sólido adsorbato. E aí, essa curva pode ter diferentes formatos, dependendo dessa afinidade. Esse aqui é um formato clássico que a gente chama de isoterma de Langmuir, ou Langmuir. Então, ele tem dois parâmetros que são a interação, o parâmetro de interação está associado com afinidade adsorvente-adsorbato e uma quantidade máxima que pode ser absorvida. Se a gente lembrar que é equilíbrio, e equilíbrio está relacionado diretamente com a termodinâmica, a gente também pode usar a termodinâmica clássica para encontrar um tipo de isoterma, dependendo de qual equação de estado utilizar para a fase adsorvida e para a fase bulk, então obter uma isoterma a partir dessa isoterma geral, que a gente chama de isoterma de Gibbs. Então, quando a fase adsorvida é ideal e a fase bulk é modelada com uma equação de estado tipo Van der Waals, a gente obtém exatamente a isoterma de Langmuir. Ou a gente pode também obter pela cinética. Então, no equilíbrio, a taxa de adsorção é igual à taxa de desorção. A gente também, fazendo as hipóteses corretas, encontra a isoterma de Langmuir. Então, só para vocês verem a interação entre as áreas, que elas não estão totalmente desvinculadas. Depois, a gente teve uma parte também de solução numérica, então, diferentes modelos foram desenvolvidos na medida que a gente foi entendendo quais eram as características do sólido, do processo, da interação, e a gente testou, então, diferentes também métodos numéricos para resolver essa parte de modelo. E o tipo de resultado obtido, só para vocês observarem, é esse resultado de curvas de ruptura. Então, os pontinhos são os pontos experimentais e a parte da linha pontilhada, que é essa aqui, da linha totalmente preenchida, que é essa, é o modelo. Então, para um determinado modelo, nós testamos frente a dados experimentais, estimamos alguns parâmetros, porque quando a gente não conhece tudo o que acontece num determinado processo, a gente precisa refinar esse modelo estimando parâmetros. Então, esses parâmetros que a gente não sabe muito bem
como explicá-los ou como descrevê-los, a gente estima batendo com o dado experimental. Isso, enfim, uma coisa que a gente se depara sempre e tem que aceitar porque a gente não tem conhecimento de todas as coisas. Logo, a gente precisa, então, saber que está cometendo algum erro ali no meio, e aí isso acaba que a gente vai ter modelos que não sejam tão válidos para todas as condições. Então, eles são válidos para determinadas condições. Na medida que a gente vai estudando os fenômenos, entendendo melhor, a gente precisa estimar menos parâmetros, então, para compensar esses erros. E aí, depois, tendo um modelo que descreva bem um dado experimental, a gente pode fazer perfis de concentração. No caso ali da curva de ruptura, era a concentração, né, que aqui eu chamei de Y, no tempo. Mas eu também posso fazer ao longo do leito, e aí a gente obtém essas superfícies bonitinhas aqui, entendendo algumas coisas que estão acontecendo dentro do leito. Então, para algumas hipóteses que foram realizadas, a gente precisou ir mais a fundo e tentar investigar tanto pela parte experimental, que é com métodos de caracterização, como também via simulação. A gente pode fazer isso via simulação computacional. Então, a gente pensou que poderia descrever o absorvente, a estrutura cristalina do absorvente, para tentar entender ou tentar investigar a hipótese de mobilidade do mercúrio, que era o nosso adsorbato, dentro da estrutura, e não somente na superfície, porque uma das hipóteses do modelo envolvia adsorção com migração e reação química dentro da partícula. Para isso, a gente precisou estudar um pouco da estrutura cristalina da hidroxiapatita, que é um fosfato de cálcio, e essa hidroxiapatita, ela é uma festa para quem gosta de fenômenos de interface, porque ela tem uma interface muito ativa, que pode interagir com os componentes em torno dela, e aí eu coloquei essa figura porque, para lembrar que a hidroxiapatita é o principal componente dos nossos ossos, dos dentes, então as aplicações para ela, quando pensando na síntese da hidroxiapatita, a gente, além de ela existir naturalmente, a gente pode sintetizá-la, que foi o caso do nosso trabalho. A síntese tem muitos trabalhos na literatura voltados para aplicações biomédicas. Então, quando um implante de titânio precisa ser colocado, né, numa pessoa, esse material não é biocompatível. Então, se recobre aquela estrutura de titânio com um material biocompatível, que pode ser hidroxiapatita, já que ela justamente faz parte do osso. Então, é de se esperar que ele seja incorporado com maior facilidade pelo corpo. Mas também ela tem essa coisa de interagir com a superfície, e aí a gente pode pensar, por exemplo, na cárie, que afeta os dentes. De alguma forma, o que a cárie faz é produzir algum composto que vai interagir com a hidroxiapatita e acabar causando um desgaste na superfície dos dentes. Bom, tirando essa parte de aplicação, o que a gente queria era estudar a mobilidade do mercúrio na estrutura. Então, a gente precisava descrever essa estrutura de uma forma correta, e aí na literatura, como tem muitos desses trabalhos com aplicações biomédicas, a gente conseguiu obter informações detalhadas da estrutura. O que a gente precisava era conseguir fazer uma estrutura específica. Então, de acordo com a síntese, nós adicionávamos uma quantidade menor de cálcio, que era um dos componentes dessa síntese, do que era necessário. Para quê? Para conseguir fazer as chamadas vacâncias dentro da estrutura, que são buracos, no lugar daquele sítio que deveria ter um cálcio, não tem nada. Então, isso era feito para favorecer alguns mecanismos, que aí está a aplicação da engenharia dos fenômenos de interface, mas computacionalmente a gente precisa entender como fazer essa estrutura obedecer o balanço de cargas, porque a gente tirou uma carga aqui com 2 mais, não é? Então, para fazer isso, a gente viu que experimentalmente se verificava a remoção de uma hidroxila e a protonação de um dos fosfatos. Então, a gente fez isso meio que manualmente dentro da estrutura cristalina também. E aí, aqui eu mostrei a célula unitária, que é a menor unidade representativa da estrutura. Essa estrutura, na verdade, vai se repetir ao longo das 3 dimensões, e se a gente fizer alguma modificação na célula unitária, isso vai ser reproduzido para toda a estrutura.
Depois de ter a célula unitária, que é essa unidade representativa, a gente precisa, então, replicá-la, como eu falei, eu usava alguns dados, alguns programas que nos ajudaram nessa função, e depois para depois poder fazer, então, as simulações. Então, isso é um procedimento típico que é realizado no laboratório. Eu coloquei aqui a Jéssica, que é pós-doc no laboratório, que faz isso para MOFs e outros materiais cristalinos, zeólitas, mais zeólitas. E aí a simulação ela serve como uma ferramenta para a gente observar fenômenos que na escala maior passa despercebido ou camuflado por algum outro tipo de fenômeno que esteja acontecendo, e também para cálculo de propriedade de transporte, por exemplo, a viscosidade de algum material polimérico, nesse caso aqui cristalino, coeficientes de difusão no interior da partícula. E para conseguir fazer as simulações moleculares, a gente precisa dizer como que cada molécula interage uma com a outra. Então, existem as moléculas ligadas, que estão dentro de uma molécula, e as moléculas não ligadas, que são os átomos não ligados, que estão em moléculas diferentes, ou, enfim, na forma iônica. E aí, esse tipo de modelo a gente chama de campos de força. Então, tem 2 campos de forças aqui que foram utilizados para a hidroxiapatita. Então, esses primeiros termos aqui desse campo de força está relacionado com as moléculas ligadas, então a energia é associada com as ligações, com os ângulos e com a torção também das ligações. E o segundo termo pode ser descrito por um termo repulsivo, um termo atrativo. E as interações relacionadas com as cargas, se elas estão se atraindo ou se repelindo. Então, vocês veem, todos os termos estão relacionados com R, a maioria com R, então é com a distância entre os átomos, conforme se aproxima, se a energia associada com essa aproximação é alta ou é baixa. Aqui está com um ângulo, enfim, é por causa do ângulo da ligação. Bom, como a gente fez uma estrutura específica, a gente testou diferentes campos de força para visualizar qual dos campos de força seria capaz de descrever melhor a estrutura cristalina. E como comprovar isso? Qual é o melhor? A melhor maneira, pensando numa estrutura cristalina, é comparando com o DRX, que é uma difração, resultados experimentais de difração de raio-x de uma determinada amostra. Então, o DRX que permite essa caracterização de estruturas cristalinas. Então, a gente construiu um difratograma simulado relacionado com aquela estrutura específica, com vacâncias e com o número de vacâncias que a gente obteve também experimentalmente por uma fluorescência. Então, aqui, esse trabalho ele foi uma interface grande entre a simulação molecular e os dados experimentais. E aí, comprovando, assim, esse campo de forças é específico, ele descreve bem os dados, vamos estudar a mobilidade do mercúrio dentro dessa estrutura. No fim das contas, a gente viu que não tinha muita mobilidade, e aí pôde, então, considerar um modelo que a interação era mais com a superfície da partícula mesmo. Só para vocês terem uma ideia do tipo de cálculo de difração, de DRX simulado, então ele vou colocar todas as equações, mas também não vou entrar em detalhes, mas a intensidade, que é o valor naqueles picos, está associado a um fator que a gente chama fator de estrutura. Esse fator de estrutura, que é esse FHKL, ele contempla dentro dele, é um número complexo, enfim, que contempla posições atômicas dentro da estrutura cristalina simulada. Então, dado uma determinada caixa de simulação, que a gente chama, que é um conjunto de átomos que representa aquela estrutura, qual é a posição de cada um desses átomos para calcular o fator de estrutura. E esse fator de estrutura também leva em conta o fator de espalhamento, então ele é sensível ao tipo de átomo. Existem funções na literatura para esse fator de espalhamento, dependendo do tipo de átomo. E aí a gente relaciona tudo com a lei de Bragg, que relaciona ângulo de incidência de onda de raio-x, que é da difração de raio-x, com o espaçamento de planos cristalinos, que está relacionado com a célula unitária, também com a estrutura cristalina. E também a gente pode obter a densidade eletrônica fazendo um somatório lá nas 3 dimensões. Bom,
tendo essa comprovação da não migração para dentro da estrutura, a gente, então, pôde ter um modelo com maior confiança, não só pela simulação molecular, mas também com uma série de caracterizações que foram feitas no CAT, como eu falei, por exemplo, uma microscopia para tentar para conseguir enxergar que o leito que tinha pellets, esses pellets, eles eram um pó prensado, esse pó prensado tinha partículas esféricas, essas partículas esféricas tinham cristalitos, esses cristalitos, então, que foram simulados lá na simulação molecular. Ou seja, resumindo, a gente conseguiu, aí aqui está o resultado, né? Como eu falei, a gente diminuiu o número de parâmetros que precisou ser estimado, e aí aqui os resultados mostrando, então, o resultado batido com o dado experimental, com os erros, e depois a validação aumentando ou dobrando o tamanho do leito. Então, a concentração do mercúrio em relação à concentração na saída em relação à entrada no tempo, na saída do leito. Foi isso que a gente comparou. Resumindo, então, a gente utilizou diferentes ferramentas para conseguir, então, desenvolver ou tentar ajudar no desenvolvimento de um adsorvente com desempenho ajustado para a remoção de mercúrio do gás natural. A gente fez alguma coisa parecida, sem a parte de modelagem, mas usando dado experimental e essa troca de informações entre técnicas para também mercúrio iônico de soluções aquosas. Bom, aí eu termino essa primeira parte de adsorção. Então, vocês acho que compreenderam que a adsorção é um fenômeno de superfície. Partindo desse princípio, a gente utilizou diferentes técnicas, diferentes ferramentas para conseguir entender melhor um determinado processo que é esse específico que eu usei como estudo de caso. A segunda parte seria uma aplicação também de interface, mas agora voltado para autoagregação de surfactantes. Então, só para partir do princípio, os surfactantes, eles são moléculas ativas na superfície, que a gente chama, e eles têm um dilema, eles estão associados a um dilema que é a antipatia mútua e coexistência forçada. Eles têm uma parte da molécula que é hidrofílica, que então é mais polar, e uma parte que é mais hidrofóbica. E essas duas partes são obrigadas a conviver porque eles são ligados por uma ligação covalente. Então, essa é o dilema desse tipo de molécula. Então, os tensoativos são moléculas assim, e os surfactantes são os tensoativos que são capazes de se auto-organizar. Por quê? Justamente por causa dessa antipatia mútua. Então, eles ao a gente adicionar esse tipo de molécula numa solução aquosa, por exemplo, eles vão tender a se organizar de forma a esconder a parte hidrofílica, que a gente chama de cabeça, e essa parte hidrofóbica a gente chama de cauda. Desculpa, eles vão tentar esconder a parte hidrofóbica, que é essa parte apolar. Então, aqui é um exemplo, né? Os surfactantes dissolvidos, solubilizados em água, a partir de uma determinada concentração, eles começam a se auto-organizar. Então, se vocês observarem as cabeças, que são essas partes aqui representadas com uma esferinha, eles ficam localizados para fora e se escondem, e a parte da cauda é escondida de uma forma que a cabeça blinda essa parte hidrofóbica. E aí a diferença entre a energia dos surfactantes dissolvidos, assim, dispersos, sem nenhum tipo de agregação, e eles agregados, a gente chama de energia livre de micelização. Então, quando a gente adiciona um surfactante, é preferível que ele fique assim dissolvido, qualquer molécula, né? Fique assim dissolvido ou que ele fique assim nessa estrutura. Bom, se for um surfactante, ele, a partir de uma determinada condição, ele vai preferir, então, se auto-organizar dessa forma. E aí a aplicação, vou falar primeiro da aplicação, depois eu explico mais ou menos como que a gente fez. A motivação era, bom, o petróleo ele é uma emulsão, então emulsão a gente diz que são quando determinadas quantidades de um tipo de molécula que tem um tipo de característica fica dissolvida na outra fase, a gente chama isso de uma emulsão. Emulsão não é termodinamicamente estável, mas ela é cineticamente estável. E aí algumas moléculas
favorecem esse tipo de formação de emulsão, que são esses surfactantes. Então, os surfactantes, eles minimizam essa tendência à separação de fase, eles conseguem fazer com que essas moléculas que não gostam muito umas das outras consigam conviver mais ou menos mutuamente, sem uma energia tão alta. E aí o petróleo é um exemplo clássico de emulsão, porque ele comporta quantidades, às vezes, absurdas de água dentro dessa emulsão, né, nesse tipo de emulsão, e essa água ela é estabilizada como uma emulsão no óleo, aqui está separada, mas na verdade quando a gente olha o óleo, ele é a própria emulsão com quantidades grandes de água, e essas moléculas surfactantes, elas favorecem esse tipo de formação. E esses surfactantes são moléculas, às vezes, naturais, presentes naturalmente no petróleo. E também são moléculas que são adicionadas ao longo do processo de exploração e produção para conseguir remover o petróleo, aumentar a taxa de produção de petróleo, ou seja, conseguir com que ele deixe de interagir tanto com a rocha e passe, então, a ser extraído com maior facilidade. Então, a gente adiciona isso na produção e depois tem o problema de quebrar essa emulsão antes de dar o destino final ao óleo, seja ele qual for. E aí, a Oxiteno, que é uma empresa que desenvolve produtos para quebrar essas emulsões, ela tinha um desafio que era desenvolver uma ferramenta computacional para auxiliar na escolha e, enfim, no design desses produtos químicos para conseguir promover a quebra, porque além do surfactante estabilizar, dependendo do tipo de interação ou o tipo de molécula que a gente adicione, ele quebre essas forças e acabe, então, promovendo a desestabilização. Então, a formação e a quebra das emulsões envolve fenômenos bastante complexos. E a maioria dos produtos é desenvolvido por tentativa e erro experimentalmente. Isso toma muito tempo e, enfim, tem um custo associado a esse desenvolvimento. A ideia era se a gente tem um tipo de molécula e modificar um pouco a cauda ou a cabeça desse surfactante, tensoativo, isso vai favorecer a quebra ou vai favorecer a estabilização da emulsão. E aí a gente desenvolveu uma interface, a gente desenvolveu o modelo em Fortran e depois a gente fez uma interface em Excel para facilitar, então, o estudo, facilitar o uso pela empresa. Então, aqui a gente entrava com determinadas características do sistema, do surfactante, e verificava qual era, então, o efeito na quebra das emulsões, vendo, então, a quantidade de água separada e a qualidade também da água. Outra aplicação que a gente está ainda em desenvolvimento seria para síntese de materiais. Então, a sílica mesoporosa, ela é fabricada, ela é sintetizada, a sílica mesoporosa é sintetizada em torno de uma estrutura chamada uma estrutura micelar. Então, a gente tem uma solução aquosa contendo surfactantes que se agregam na forma de micelas cilíndricas, aí depois eles ficam nessa forma hexagonal, se organizam, se arranjam nessa forma hexagonal, e aí a sílica é adicionada a essa solução, de forma que ela se deposita em torno interage e fica em torno dessas estruturas cilíndricas. Aí depois a gente pode fazer uma calcinação, uma extração ácida, e o surfactante ele é eliminado do sistema e a gente fica só com a parte da sílica mesoporosa com essa estrutura aqui. Esse tamanho de poro aqui está diretamente associado com o diâmetro da micela, que a gente chama de estruturas micelares. Então, por que não? A ideia foi do Marlon, que trabalhou com a parte de síntese mesoporosa na graduação dele, utilizar esses modelos também para tentar relacionar ou prever ou direcionar a síntese mesoporosa de forma a controlar o tamanho de poro, mudando o tipo de surfactante ou a combinação entre eles. Para vocês também terem uma ideia de como que é feito esse tipo de modelagem, porque como era uma ferramenta computacional, a gente fez isso em função de modelos chamados modelos de termodinâmica molecular.
Então, para a micela normal, que é a micela agregada, uma agregação de surfactante em água, a gente pode modelar a energia de Gibbs pela energia de formação mais energia de mistura de todas as moléculas nesse sistema. E a energia de formação está relacionada com o potencial químico no estado padrão e mais um somatório relacionado com esse ΔMi G, que é a energia livre de micelização. E a energia livre de mistura, a gente então pode escrever só com uma parte entrópica, por exemplo, para simplificar, relacionada com cada componente, a água, o surfactante e a própria micela. Aí tem um somatório aqui, porque a gente pode ter diferentes tamanhos de micela. Se não tiver, se a gente considerar um tamanho só, que a gente pode fazer essa aproximação chamada aproximação de máximo termo, esse somatório some. E aí, fazendo uma substituição da energia de formação de mistura aqui, a gente pode separar os termos que estão relacionados à energia padrão, jogar todos para esse gelinho aqui e ficar como uma função da parte de mistura, que está relacionada com a composição, e com essa energia livre de micelização, que é a parte relacionada à formação das micelas. E aí, qual a gente... Bom, aqui, qual o caminho termodinâmico para isso? Como é uma propriedade que só depende do estado final inicial, a gente sabe que pode prever qualquer caminho. E aí o caminho escolhido foi um caminho meio cruel de primeiro quebrar a cabeça do surfactante. Então, na prática, a gente faz esse caminho fictício de quebra a cabeça da cauda, organiza as caudas numa região que a gente diz que tem as propriedades de uma fase de moléculas, de fase composta só por moléculas semelhantes à cauda, mas essas moléculas elas não podem estar aleatoriamente distribuídas, elas têm que estar com uma das pontas voltadas para a extremidade de fora, porque a gente precisa, no final das contas, adicionar a cabeça. Então, a gente organiza e aí sabe que tem uma energia relacionada à formação da interface, que está relacionada à tensão superficial, e depois a gente adiciona as cabeças, e de forma que tem que contabilizar também a interação entre as cabeças, da iônica e entrópica também. Então, é um caminho fictício que faz a gente poder calcular qual a diferença de energia entre uma molécula assim, dissolvida em água, e ela dentro de uma estrutura micelar, que é exatamente energia livre de formação. E aí a gente alimenta esse modelo termodinâmico, que foi o que eu mostrei no slide anterior, alimentando também as propriedades do surfactante, que estão relacionadas o tipo de molécula, quantos carbonos na parte hidrofóbica, qual tipo de cabeça, qual é o íon que forma a cabeça, enfim, propriedades do surfactante que vão ser determinantes na formação ou não de micelas e no tamanho das micelas também, e aí calcula a condição de equilíbrio, que é a condição que leva à estabilidade máxima ou energia de Gibbs mínima. A partir dessa otimização, processo de otimização, no ponto ótimo, que é o mínimo de energia de Gibbs, a gente tem as propriedades do sistema, que são tamanho de micela, quantidade de água, quantidade de surfactantes na micela, quantas micelas tem. Então, esse aqui é o problema de otimização, que era aquela função que eu mostrei, simplificada aqui para um tamanho de micela só. Nesse caso mais simples, a gente teria duas variáveis de otimização, que é o número de micelas e o número de agregação, que é o número de surfactantes em uma micela. E aí tem umas regiões assim. Conforme vai se inserindo informações nesse sistema, o sistema vai ficando mais complexo, e essa região de otimização fica mais difícil de ser obtida e mais difícil de encontrar, então, o mínimo, que é o mínimo de energia de Gibbs, ou máximo de estabilidade. Para comparar os resultados de simulação com experimental, que isso é sempre importante, essa interface, a gente pode experimentalmente obter a tensão superficial, que é essa energia, está associada com essa energia da superfície, na medida que a gente vai adicionando moléculas de surfactante em água. Na concentração em que a gente começa a ter a formação de micela, isso reflete na propriedade do sistema. Então, no caso do surfactante, a água pura tem uma tensão superficial. Conforme a gente vai adicionando os surfactantes, essa tensão superficial vai diminuindo numa determinada declividade, porque os surfactantes eles vão migrando para a interface água-ar, que é a superfície, e aí, a partir de um determinado ponto, essa declividade muda, porque as moléculas de surfactante
não vão todas para a superfície, ou vão em menor grau, de acordo com a saturação da superfície, e passam a formar, se autoagregar na forma de micelas. Esse ponto que tem essa mudança de declividade é chamado de concentração micelar crítica. Isso experimentalmente a gente pode fazer. Computacionalmente é bem parecido, a gente coloca um sistema que tem a água pura e depois vai adicionando mais e mais surfactantes. Então, 100 moléculas de surfactantes, 200, 300, 400, 500. E N1A é o número de surfactantes dissolvidos em água. Então, no início, a gente tinha 100 surfactantes adicionados, 100 em água, 200, 200 em água, 300, 300 em água. 400 não é mais 400 em água. Em água, eu digo dissolvidos em água, ou dispersos em água. Por quê? Porque parte foi para a micela. Então, a gente precisa encontrar a intersecção entre essa reta, onde todos estariam dissolvidos, e essa outra reta que descreve o início da formação das micelas. Esse número de micelas adicionado a gente pode transformar para a concentração micelar crítica, dividindo pelo volume da solução, e comparar com o dado experimental. E aí pode fazer isso de uma forma mais automatizada, usando uma função só para essas duas retas. Só para mostrar os dados que a gente tem, comparando com o dado de SDS, DTAB, outro surfactante, com o número de carbonos. Então, diferentes surfactantes com diferentes tamanhos de cauda, qual a CMC. E aí o modelo ele consegue descrever bastante bem esses dados experimentais de agregação de surfactantes em água. Como eu falei, conforme vai adicionando complexidade ao sistema, também vai adicionando a modelagem. No caso da emulsão de petróleo, a emulsão de petróleo forma micelas reversas, que é micela de água em óleo. O que eu estava falando é de óleo em água ou agregação de surfactantes em água. Então, de água em óleo, a gente já tem uma região um pouco mais complexa, que é água dentro desse núcleo aquoso, o surfactante organizado dessa forma aqui e o óleo aqui por fora. Além disso, a gente pode ter moléculas de óleo aqui, nessa parte da espessura da micela, e também poderia ter, por exemplo, alguma coisa dissolvida aqui em água. Aí vai do tipo de complexidade que você quer dar ao sistema. A energia de Gibbs do sistema é obtida de forma semelhante à micela normal. Também podemos reorganizar os termos, deixando a parte de padrão aqui para dentro. E a gente tem também uma função da energia de formação. E aí é que o termo de mistura foi descrito de uma forma um pouco mais complexa, colocando um coeficiente de atividade nos termos de mistura. De qualquer forma, a gente tem energia livre de micelização que precisa ser encontrada. Lembrando que podemos ter também outras complexidades, como a existência de caudas duplas, dependendo do surfactante, como eu falei, a mistura cauda-óleo. E também a interação entre micelas, que a gente inicialmente pode descrever como repulsivas. De novo, a gente faz um caminho termodinâmico de quebra-cabeça-cauda, organiza a cabeça, forma a deformação, a energia de deformação para orientar as moléculas, depois repulsão das cabeças, mistura cabeça-água, porque sim, essa aqui tem uma micela um pouco bem mais complexa, a cabeça a gente não reproduziu como uma esferinha, porque essa cabeça ela pode ser um polímero, e esse polímero ele pode ter diferentes orientações. E aqui a gente pode ter água dentro dessa espessura, então tem a mistura desse polímero, que é um pouco, ele tem uma afinidade com água, mas também tem essa penalização da mistura por serem componentes diferentes. Esses resultados esse modelo levaram a resultados para o caso da micela reversa. Para poder comparar com o experimental, a gente pegou resultados de tamanho de micela. Então, as meninas, a Gisele e a Ângela, que trabalhavam no laboratório do professor Márcio Nelli, elas obtiveram, então, distribuições de tamanho, onde a gente pegou um valor médio dessa distribuição e comparou com os dados experimentais, e com os dados de simulação. E aí pôde comparar então, validar ou entender como que esse modelo estava funcionando e se batia com alguma coisa parecida com o experimental. Bom, aí terminou essa parte de termodinâmica molecular, que, como eu falei, teve aplicação na indústria. E só para finalizar, vou falar um pouquinho sobre a parte de simulação molecular, que é feita também no laboratório. Aqui tem o Gabriel e o Tiago, que trabalham com essa parte, mais com essa parte de interfaces.
Tem mais alguns meninos entrando agora que também estão começando a trabalhar com isso, mas a ideia aqui é entender essa agregação dessas moléculas anfifílicas especiais que podem formar agregados e também atuar no sentido, por exemplo, de diminuir a tensão superficial. Então, a gente tem um exemplo aqui, água, N-octano e butanol. Então, N-octano a polar, a água polar, o butanol, ele não é um surfactante, porque não agrega, não se autoagrega, mas ele atua no sentido de diminuir a tensão superficial. Então, nas simulações, o que se vê é a migração dessas moléculas, que tem uma partezinha polar e uma parte apolar, para essa interface, e isso faz cair a tensão superficial, com a tensão interfacial, como é mostrado aqui nesses resultados de dinâmica em diferentes temperaturas comparado com o experimental. Também pode-se estudar a própria interface, que a gente, como falou, não é bem um plano, é uma região difusa. Então, onde a gente tem propriedades de um componente, propriedades de outro componente, e nas regiões interfaciais seria nessa região, e nessa outra região alguma coisa de distribuição de propriedades, como é mostrado nessa figura. Outra propriedade que pode ser avaliada é a orientação da água, ou de outro componente, a orientação nessa interface. Então, a gente vê que na interface existe uma orientação preferencial de um tipo ou de outro tipo, e na parte do book, que seria aqui no meio, não teria orientação preferencial. E aí, umas simulações mais bonitinhas, que é da agregação do surfactante, da agregação, não, desculpa, da orientação do surfactante na interface. Então, aqui vocês podem ver que ele dobra, está relacionado com um surfactante 80, que tem uma ligação dupla, então permite essa torção. E a minha mensagem final, então, ela é bem simples, seja um tensoativo. Seja um surfactante primeiro, né? O que é um surfactante? Um surfactante é uma molécula lá que fica entre as áreas. Se possível, seja um surfactante. Faça a interface entre áreas, entre grupos de pesquisa, isso só tem a contribuir com o trabalho. Entre pessoas, então, se não der para ser um surfactante, seja um tensoativo, que minimiza, então, essas tensões que a gente já vê tanto no nosso dia a dia. Só para mostrar um exemplo feliz de atuação nas interfaces, que um desses projetos é o projeto do grupo de trabalho do álcool. Então, assim como esse, também tem outros na FRJ, mas resumindo, são vários grupos de trabalho, vários laboratórios participando desse grupo de trabalho, várias pessoas, professores, funcionários, muitos alunos fazendo parte desse projeto, que tem essa finalidade tão legal, que é fornecer, a partir de doações de empresas que estão doando álcool, fazer a diluição e preparação desse produto para ser usado no complexo hospitalar da UFRJ. Então, é um exemplo de interface da nossa vida real.